Olá! Todo início de ano, as bancadas dos partidos trabalham para colocar em votação as propostas consideradas prioritárias para a legenda. Nesse ano, a recuperação da economia do país está entre as maiores preocupações. E é sobre isso que eu converso agora com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo. Seja bem-vindo, deputado, ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Cassiana, por mais essa oportunidade de falar com Palavra Aberta e iniciando 2022 com um cenário bastante complexo, porque, afinal de contas, né, depois de 2 anos de uma crise sem precedente, uma crise que tomou o mundo inteiro, não é só o Brasil que está vulnerável às instabilidades econômicas. Isso é um fenômeno que acontece em todos os continentes. Então, dentro desse panorama, nós temos aí um ano que se inicia agora, né? Claro, é um ano eleitoral que provavelmente no segundo semestre possa haver aí alguma interrupção de votações, etc. Mas o primeiro semestre está pleno para nós discutirmos, deliberarmos, votarmos e aprovarmos algumas proposições que são, na nossa visão, de interesse da sociedade brasileira. Eu cito aqui a reforma tributária, outros projetos, né, que buscam facilitar a geração de emprego, facilitar o ambiente de trabalho com menos burocracia, com mais incentivo aos empreendedores que, através da economia, da movimentação da economia, do ativismo dessa economia, fazem a riqueza do Brasil, né? Então, as expectativas são as maiores possíveis e já agora no mês de fevereiro temos aí inúmeras medidas provisórias a serem debatidas aqui pela Câmara dos Deputados, algumas delas que tratam sobre a questão econômica. Eu cito aqui a questão do salário mínimo, né? Uma outra medida provisória que trata da liberação da venda de combustíveis sem a chamada fidelidade de bandeira, ou seja, os postos vão poder vender ou entregar, distribuir combustível aos consumidores, independente daquela fidelidade de bandeira ou de marca, né, da distribuidora. Então, é um ano, não tenho a menor dúvida, com muitos desafios, né, o mundo inteiro acompanhando crises na economia, e nós temos a exata compreensão que dentro desse cenário difícil, nós fechamos 2021 com 2,7 milhões de novos empregos, né? 2 milhões,7 é pouco. No cenário mundial é muito, porque na América, apenas Estados Unidos e Brasil fecharam o ano positivos quanto à geração de novos empregos. Aqui na América do Sul mesmo, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, todos com problemas, né? Então, nesse tabuleiro difícil que nós temos convivido, né, o Brasil, com todas as dificuldades, tem ido muito bem na questão econômica, acima da média mundial, considerando uma crise pandêmica que exigiu um esforço hercúleo do governo federal brasileiro, distribuindo aí quase 800 bilhões de reais para o enfrentamento da crise, seja na questão da saúde pública, seja na distribuição de equipamentos para os hospitais, seja na aquisição de vacinas. Só na aquisição de vacinas foram quase 30 bilhões de reais para aquisição de vacinas, né? E nesse conjunto todo, né, ainda tivemos condições de ajudar no chamado auxílio emergencial, né, 240 bilhões de reais destinados a 70 milhões de brasileiros para enfrentarem a fome, né? Dinheiro para a sua subsistência, que era algo de torno de 600 mil reais, que ajudou inclusive a economia. Esses valores todos, esses mais de 200 bilhões de reais que foram colocados a título de auxílio emergencial, ajudaram inclusive no aquecimento mínimo da economia brasileira, porque as pessoas com esse dinheiro iam fazer a sua subsistência comprando em mercados, em açougues, até mesmo em farmácias, e isso ajudou, sem sombra de dúvida, a não esfriar a economia, mesmo no momento duro e difícil, no ápice da pandemia em 2020.
Certo, deputado, aquela proposta também que trata do ICMS dos combustíveis também tem sido bastante discutida. Qual que é a sua perspectiva sobre essa matéria? Nós votamos essa matéria já na Câmara, né? E a matéria seguiu para o Senado. O Senado tem que cumprir com a sua missão constitucional e também deliberar. Pode até rejeitar, mas tem que deliberar, tem que discutir, tem que analisar e votar, né? É um problema candente que nós temos enfrentado, que é o preço dos combustíveis, que hoje se submete a preços mundiais, atrelado ao dólar, né? Nós temos questões internas aqui que acabam elevando o preço dos combustíveis no Brasil. O ICMS, como tu bem colocou, compõe mais de 30% do combustível no Brasil, né? Então, nós temos de 1 litro de combustível, por exemplo, 31%, 32% impostos estaduais. O outro terço é o valor propriamente dito do combustível, né? E o último terço aí entra o lucro do dono do posto, o transporte do combustível das refinarias até os postos, né? E o imposto federal, né? Que fica da ordem de 10%. Então, esse conjunto todo faz com que, atrelado ao preço do dólar, sendo combustível uma commodities, né? Atrelado ao preço do diesel, né? Os preços estejam elevados. O governo federal não tem como fazer intervenção, qualquer governo que seja responsável não vai intervir no preço do combustível. Os governos anteriores, eu lembro, intervieram e o prejuízo na época para a Petrobras foi mais de 200 bilhões de reais, né? Por isso que alguns têm colocado na solução do problema do combustível, né, algo assim mais completo, diminuição da carga tributária. Alguns falam, inclusive, em privatização da Petrobras, abrindo definitivamente o mercado, né, trazendo outras petrolíferas privadas para operarem também, né, seguindo o modelo de outros países que fizeram isso e deu muito certo. Estados Unidos, por exemplo, possui 38 petrolíferas, todas privadas. Nenhuma petrolífera pública como a nossa. E lá os preços praticados são bem inferiores aos nossos. Claro que a carga tributária lá é menor também. Mas o fato é que o preço dos combustíveis tem pressionado a inflação. Nós fechamos o ano passado com quase 10% de inflação, né? E isso muito por conta do preço dos combustíveis, que pressiona toda a cadeia produtiva para cima e gera inflação. Claro, dentro desse cenário, a inflação ocorre em todo o mundo, porque, né, nós, depois de 2 anos de pandemia, de gastos públicos em todo o mundo, com perdas de empregos, né, vimos os Estados Unidos fechar o ano de 2021 com 6,7% de inflação. A Europa, no mercado europeu, com 5% de inflação, né? E tanto os Estados Unidos como a Europa possuem economias resilientes, não se submetem muito às instabilidades que o Brasil se submete às intempéries econômicas, vamos dizer assim, né? Então, a Argentina aqui fechou 2021 com 50% de inflação, né? Então, dentro dessa compreensão, temos que entender que o Brasil não é uma ilha isolada. Dentro desse contexto, né, temos inflação, medidas estão sendo adotadas pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, para que a inflação seja contida, né, para que novos empregos sejam criados e, com isso, a economia brasileira, né, volte à normalidade, volte a buscar um aquecimento tal capaz de colocar a empregabilidade em bom status, né, e que os brasileiros tenham paz e felicidade, tranquilidade para tocarem suas vidas. Muito obrigado, deputado, por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, sobre o que é esperado para os trabalhos legislativos nesse ano. Até o próximo programa.